Bom dia, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso de História preparatório para o Enem 2021. O tema da nossa videoaula de hoje é a revolta da vacina. Vamos lá? Prezado aluno, ao longo da nossa videoaula, procure responder a essas três perguntas provocativas. Primeira, até que ponto a proposta de urbanização de Rodrigues Alves contribuiu para a segregação espacial que se vê no Rio de Janeiro nos dias de hoje? Segunda pergunta: de que outras formas o Estado poderia ter agido para evitar o confronto com a população da capital federal no contexto dessa proposta? Terceira e última pergunta: de que maneira podemos estabelecer a relação entre o contexto histórico do início da República no Brasil e os dias atuais? Uma boa videoaula para você! O advogado e político Rodrigues Alves era também um representante da burguesia cafeeira do Oeste paulista. Foi governador de São Paulo por 3 mandatos consecutivos e elegeu-se 2 vezes à presidência da República. Cumpriu o primeiro mandato, de 1902 a 1906, mas faleceu antes de cumprir o segundo mandato, para o qual havia sido também eleito em 1918. Segundo a historiadora Eloise Starling, em seu último livro A Bailarina da Morte, em coautoria com Lilian Schwartz, a causa-mortes do ex-presidente não foi decorrente da gripe espanhola, como até hoje se divulga na imprensa e em meios acadêmicos. Seu atestado de óbito, na verdade, indica a sistolia aguda, ou seja, parada cardíaca decorrente de anemia perniciosa. Durante o seu mandato, 2 aspectos merecem um aprofundamento. Primeiramente, a revolta da vacina, que faz naturalmente uma ponte com o momento de pandemia que atravessa o planeta, e o Convênio de Taubaté, que favoreceu os interesses das oligarquias cafeeiras que conduziam a ordem política e econômica do Estado. Para compreendermos a revolta da vacina, é importante associar inicialmente a conjuntura externa em que está inserido o período de governo de Rodrigues Alves, através da Belle Époque. As 3 últimas décadas que antecederam o início da Primeira Guerra Mundial ficaram definidas na Europa como Belle Époque. A Belle Époque corresponde a um período marcado pelo progresso econômico, científico, tecnológico, urbanístico e de grande efervescência cultural. O progresso tecnológico da Belle Époque pode ser revelado, por exemplo, através da invenção do automóvel pelos engenheiros alemães Carl Benz e Gottlieb Daimler, responsáveis pela fabricação do primeiro carro a gasolina, o Mercedes-Benz. Por sua vez, o progresso científico revela-se, por exemplo, nos estudos de microbiologia do médico sanitarista francês Louis Pasteur. A inovação dos estudos de microbiologia por Pasteur, para a época, guarda grau de equivalência em importância histórica, por exemplo, com o projeto Genoma da Atualidade. O progresso científico também se revelou nos estudos da radioatividade, desenvolvidos pelo casal Pierre e Marie Curie. Quem pensa que as grandes descobertas científicas foram feitas apenas por homens, não conhecem a polonesa Marie Curie, o grande nome do campo da radioatividade. Graças aos seus estudos, foram revelados os elementos polônio e rádio da tabela periódica.
Marie Curie foi também a primeira mulher vencedora de um prêmio Nobel, obtido na categoria de Física em 1903, e duplamente vencedora de um Nobel na categoria de Química em 1911. Indubitavelmente, de maneira singular, as descobertas e as obras científicas dos grandes pensadores da segunda metade do século XIX contribuíram para o progresso e para o desenvolvimento da humanidade. Por sua vez, o progresso obtido no campo das artes no contexto da Belle Époque pode ser revelado, dentre inúmeros aspectos, através da invenção do cinematógrafo pelos irmãos franceses Lumière. Junto aos irmãos Louis e Augusto Lumière, podemos também associar os nomes do inventor Léon Boury, responsável pela criação do primeiro protótipo cinematográfico, e o cineasta Georges Méliès, considerado o pai do cinema de ficção. A sétima arte, como é conhecida a arte do cinema, naturalmente proporcionou novas e variadas opções de diversão, entretenimento e lazer. A imagem revela à esquerda uma cena do filme A Viagem à Lua, de Georges Méliès, produzida em 1902. E à direita, uma cena do filme Um Trem Chega na Estação, dos irmãos Lumière, produzido em 1895. No ano de 2011, numa coprodução entre ingleses e estadunidenses, foi lançado o filme A Invenção de Hugo Cabret. O filme nos permite retomar o cenário da Belle Époque e os primeiros passos da invenção do cinema. A imagem nos revela três grandes invenções da Belle Époque. À esquerda, o fonógrafo do estadunidense Thomas Edison. Ao centro, o telefone do italiano Antonio Meucci. E à direita, o cinematógrafo dos irmãos franceses Lumière. Na França, país que atestava naquele momento um grande progresso econômico e tecnológico, testemunhava-se também grandes manifestações teatrais, literárias, artísticas e musicais, revelando um cenário de grande efervescência cultural. O progresso urbano revelou-se também como um importante componente da construção da Belle Époque. Este progresso, em grande parte, foi favorecido pelo expressivo investimento das autoridades governamentais em saneamento público, iluminação e mobilidade urbana das principais capitais europeias. No conjunto dessas capitais, Paris, considerada a cidade-luz, símbolo emblemático deste relevante período. Por sua vez, para compreendermos a conjuntura interna responsável pela eclosão da revolta da vacina, precisamos analisar as estratégias adotadas pela reforma urbana empreendida pelo prefeito da capital federal, Pereira Passos. O Rio de Janeiro, capital federal da República recém-instalada, era na verdade ainda uma cidade com feições coloniais, que crescia de maneira desordenada. Historicamente, a cidade do Rio de Janeiro, desde os tempos imperiais, era constantemente abalada por surtos de peste bubônica, febre amarela e varíola.
O inchaço desordenado da cidade foi reforçado com a crescente chegada de imigrantes europeus, em especial italianos, que para o Brasil se transferiam em busca de novas oportunidades de trabalho, de emprego e de salário. Paralelamente, o inchaço foi ampliado com os resultados do processo abolicionista, que não se preocupou em assegurar os decentes e necessários critérios de inclusão social para os antigos cativos do país. Milhares de pessoas na capital federal, desamparadas pelas autoridades públicas, procuravam sobreviver em casebres, cortiços e moradias coletivas, desprovidas das mínimas condições dignas de existência. Do ponto de vista econômico, os surtos de peste bubônica e de febre amarela, muito comuns nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, exigiam dessas mesmas autoridades medidas que favorecessem a erradicação dessas doenças, como forma de garantir a atracagem segura dos navios estrangeiros que desejassem comercializar com o país. Desta forma, se poderia evitar novas tragédias, como a que dizimou boa parte da tripulação do cruzador italiano Lombardia, em razão da febre amarela, responsável pela morte no porto do Rio de Janeiro de 234 dos 337 membros da tripulação. Preocupado com esta realidade e empenhado em transformar o Rio de Janeiro no cartão de visita da República recém-instalada, o presidente Rodrigues Alves nomeou o engenheiro civil Pereira Passos como prefeito da capital federal e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral da Saúde Pública. Encantado com a urbanização de Paris, empreendida pelo prefeito Jorge Haussmann, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, empreendeu um conjunto de reformas estruturais na cidade. Com o objetivo de reformular o centro urbano da capital, ampliando e arborizando, como em Paris, as avenidas centrais, Pereira Passos deu início à remodelação do Rio de Janeiro. No entanto, para a empreitada, o prefeito Pereira Passos promoveu o bota abaixo, permitindo a demolição dos cortiços e moradias coletivas instalados na área central da cidade, sem a justa indenização à população ali residente. Praticamente 600 moradias coletivas foram destruídas e outras 700 casas populares tiveram o mesmo destino. No período de 2 anos, 14 mil moradores foram desalojados das áreas centrais da capital federal. Esta população, diante da autoritária imposição do projeto urbanístico do Estado, sem a justa indenização, foi obrigada a se transferir para os limites da cidade, instalando-se nas encostas dos morros, definindo dessa forma o surgimento dos primeiros aglomerados periféricos da capital. Este seria, portanto, o primeiro componente social para se entender a eclosão de uma revolta popular na capital federal, na vigência do governo de Rodrigues Alves. A indignação e o sentimento de revolta de milhares de moradores que, desalojados da área central do Rio de Janeiro, foram obrigados a se transferir para a periferia da cidade.
O segundo componente para a compreensão da revolta da vacina encontra-se no conjunto de medidas sanitaristas apresentadas pelo Diretor-Geral de Saúde Pública, o médico Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi graduado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892, apresentando a tese de doutoramento A Veiculação Microbiana pelas Águas. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, no período de 1897 a 1899, estudou também no Instituto Pasteur de Paris, onde aprofundou seus estudos sobre microbiologia em convívio com a primeira geração dos discípulos do renomado cientista francês. No Brasil, inicialmente, ele desenvolveu na área de saúde pública o combate à propagação da peste bubônica, transmitida pelas pulgas e ratos, reduzindo a presença da doença, em especial nos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Apesar das polêmicas e inusitadas situações decorrentes desta medida, a recompensa pela captura estimulou uma relativa cruzada aos ratos transmissores, contribuindo para a redução dos casos de peste bubônica na capital federal. Posteriormente, para combater a febre amarela, Oswaldo Cruz viajou para Cuba para estudar com o médico Carlos Finlay, que afirmava que a propagação do vírus responsável pela febre amarela não era realizada pelo ar ou pela água, pelo suor, sangue ou secreções, mas sim pelo mosquito Aedes aegypti. A cruzada de Oswaldo Cruz contra a febre amarela no Rio de Janeiro foi marcada pela organização das brigadas sanitárias, como as carroças pulverizadoras. Além da pulverização, sugerida por Oswaldo Cruz, também o isolamento dos cidadãos que contraíram o vírus da febre amarela. Borrifando com inseticidas as ruas, praças e jardins, a atuação das brigadas sanitaristas ou brigadas mata-mosquitos, em breve tempo, reduziram a morte por febre amarela na capital federal. Por fim, para combater a propagação da varíola, Oswaldo Cruz, que estudou no Instituto Pasteur de Paris, sugeriu a vacinação obrigatória. Vale lembrar que a varíola no Brasil, em 1904, já havia promovido a morte de 4.200 vítimas. Apesar da vacinação ser de fato a estratégia adequada para o combate à varíola, o governo brasileiro, mesmo ciente e defensor desta estratégia, não conseguiu promover, por sua vez, uma adequada e necessária campanha educativa à população carioca, para explicar, esclarecer o procedimento sugerido no combate à doença no Brasil e os seus respectivos benefícios. A vacina, definida pelo vírus da vaca, era na verdade conhecida há algumas décadas na Europa, mas no Brasil um recurso rigorosamente desconhecido. Acreditava-se no Brasil que o vírus inoculado pela vacina poderia, na verdade, comprometer a vida do paciente, levando-o à morte. Assim como hoje, infelizmente, as orientações científicas foram em parte desprezadas. Importantes setores da imprensa e da intelectualidade nacional criticaram as sugestões sanitaristas de Oswaldo Cruz,
satirizando o médico em suas orientações no combate às epidemias no país. Na charge, uma conferência sinistra entre as principais epidemias que assolavam a capital federal: a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. A lei da vacinação obrigatória, sugerida por Oswaldo Cruz ao Congresso Nacional, foi definida como lei obscena, na medida em que, segundo seus detratores, promoveria, em especial, no caso das mulheres, a invasão da privacidade de seus corpos para a aplicação da injeção, algo culturalmente inadmissível para os padrões patriarcais do período. Constrói-se dessa forma o segundo componente para a eclosão da revolta da vacina, ou seja, a insatisfação dos grupos médios urbanos que, ao desconhecerem as virtudes da proposta sugerida pelo médico sanitarista, criticaram a sugestão pela falta de esclarecimento e de conhecimentos científicos sobre as vantagens da vacinação e pelos limites de uma leitura moral que equivocadamente entendia ser a estratégia uma afronta à privacidade do corpo feminino. Depois de exaustivos debates, a aprovação da lei da vacinação obrigatória pelo Congresso estimulou a eclosão da revolta nas ruas do Rio de Janeiro entre os dias 10 a 16 de novembro de 1904. Nesta revolta, que revela na verdade a insatisfação dos grupos sociais urbanos, existem bandeiras e insatisfações diferenciadas, como, por exemplo, a indignação da população desalojada dos cortiços da área central da cidade, revelando a reação dos grupos populares com as estratégias urbanísticas autoritariamente impostas pela ação do Estado. Por sua vez, a indignação, em especial, dos grupos médios urbanos que, por ignorância e desconhecimento de causa, posicionaram-se contra a obrigatoriedade da vacinação. E, por fim, podemos também destacar o posicionamento dos cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, que, diante da mobilização provocada pela revolta, defenderam a queda do presidente civil Rodrigues Alves e a retomada do poder pelos oficiais do Exército. Deflagrada estrategicamente na semana comemorativa da proclamação da República, a revolta da vacina caracterizou-se, portanto, pela mobilização de diferenciados grupos sociais, com o protagonismo tanto de civis como de militares, com diferenciadas bandeiras e reivindicações de luta. Considerada como o primeiro grande levante urbano da ordem republicana, o movimento se encerrou quando o governo, diante da intensa mobilização dos grupos rebelados, decidiu, após 6 dias de intensos confrontos nas ruas da capital federal, pela anulação da lei da vacinação obrigatória. Oficialmente, a repressão do Estado aos grupos revoltosos resultou na morte de 50 cidadãos, 110 feridos e dezenas de presos e deportados para campos de trabalho nas regiões amazônicas. Destaca-se neste sentido a atuação do líder comunitário Prata Preta, estivador e praticante de capoeira, atividade proibida por lei na época. Prata Preta liderou a resistência na região da Gamboa e do bairro da Saúde, na região portuária, organizando barricadas até ser preso e deportado posteriormente para o Acre.
Nesta imagem, a homenagem feita a duas emblemáticas lideranças contemporâneas deste período. Prata Preta, protagonista da resistência urbana no Rio de Janeiro em 1904, e Antônio Conselheiro, protagonista da resistência rural no Arraial de Canudos em 1897. Em comum entre eles, a luta pela justiça social. Bom, pessoal, encerramos assim a nossa videoaula sobre a revolta da vacina. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República, era uma cidade com feições coloniais, que crescia desordenadamente e vivia atormentada por surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica e tuberculose. Essas doenças vitimavam um número grande de pessoas e atemorizavam os estrangeiros. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves, um representante da cafeicultura paulista, chegou ao poder com a proposta de fazer uma reforma urbana na cidade e higienizá-la. O centro do Rio seria remodelado e ganharia avenidas largas, semelhantes às de Paris, capital francesa. As vias seriam adequadas à circulação de uma elite europeizada como a carioca, mesmo que para isso fosse preciso retirar à força as pessoas pobres que viviam em antigos casarões do centro. Para essa empreitada, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública. Ambos receberam do presidente carta branca para agir. Sem qualquer consulta à população e aos gritos de "bota abaixo", os funcionários da prefeitura demoliram, em menos de um ano, cerca de 600 habitações coletivas e 700 casas do centro da cidade, deixando sem teto pelo menos 14 mil pessoas. Os desabrigados se dirigiram aos subúrbios e aos morros e mangues, e lá construíram casas de tábuas cobertas com latas de querosene. Em 1904, um projeto de lei apresentado no Congresso defendia a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, que só naquele ano havia matado 4.201 pessoas. Esse projeto dividiu a sociedade carioca e foi o estopim para a revolta popular que ficou conhecida como a Revolta da Vacina. Não se falava em outra coisa. Segundo o projeto, os agentes de saúde tinham o direito de entrar nas casas e aplicar a vacina. Como as mulheres iriam permitir que um estranho visse e manipulasse o seu corpo? Havia ainda o medo de que a vacina inoculasse a doença ou levasse à morte. Pessoas dos mais diferentes grupos sociais revoltaram-se contra o que consideravam uma invasão de sua privacidade e um risco à sua saúde. Não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a que ele se aventura obstinadamente a me envenenar, com a introdução no meu sangue de um vírus, sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. Mas também havia os discursos a favor. O aperfeiçoamento e progresso da higiene pública em qualquer país simboliza o aperfeiçoamento moral e material do povo que o habita. É o espelho onde se refletem as conquistas que tem ele alcançado no caminho da civilização. Quando a lei da obrigatoriedade foi aprovada, a revolta explodiu em vários bairros do Rio de Janeiro, transformando a cidade em uma praça de guerra. O governo, por sua vez, reagiu pedindo o apoio do Exército e da Marinha e ordenou o bombardeio de bairros e áreas costeiras. Em meio ao tumulto, militares e opositores ao governo de Rodrigues Alves tentaram um golpe de Estado, que fracassou num confuso confronto militar. Bairros inteiros, como o da Saúde, comandado pelo capoeirista Prata Preta, se defendiam em barricadas, reforçadas por postes de iluminação, trilhos de trem, bondes revirados, pedras e materiais da reforma da cidade. A resistência popular foi tão intensa que o governo revogou a obrigatoriedade da vacina. E, diante disso, a revolta retrocedeu. Com a situação sob controle, o governo partiu para a vingança. Prendeu e surrou civis e militares rebeldes e retirou das ruas mendigos e desempregados. Era o Estado brasileiro tratando os humildes com desprezo e truculência. Revoltosos como o líder Prata Preta foram colocados nos porões de um navio com destino ao Acre e nunca mais foram vistos. Em 1908,
Após mais de 6.000 pessoas morrerem em decorrência da varíola, o povo voluntariamente fez fila para se vacinar.